salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo no texto de Isaías. Profeta Isaías, capítulo 40. Glória a Deus. Estou muito feliz de rever alguns irmãos que eu tenho muita saudade. Hoje está aqui o André, a Sandra, o Renato. Toda a família está ali, né? O mestre já chegou trabalhando hoje, né, mestre? Glória a Deus. Que bênção, estou muito feliz. Irmãos, sintam-se em casa, amém? Isaías capítulo 40. Se tiver um irmão aí do seu lado que não tem uma Bíblia, convida ele para ler com você a palavra do Senhor Deus. Isaías capítulo de número 40, versículo 1. Eu quero falar hoje sobre o mensageiro do Senhor. Quem é mensageiro do Senhor aqui, irmãos? Se você não é mensageiro do Senhor, vai sair daqui como um mensageiro do Senhor. Amém? Não como um pregador internacional, né? A gente confunde muito essa questão do profissionalismo e de ser um simples mensageiro do Senhor. Mensageiro do Senhor, você não precisa de um púlpito, nem de um microfone. Você só precisa de um propósito. Amém? Isaías 40, capítulo 40, versículo 1. É uma profecia. Versículo 1 diz assim: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expirada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo unteiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor quem o disse. Amém? Amém. Pode se assentar, querido, fique à vontade. Glória a Deus. Quer aplaudir a palavra? Aplaude. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus sempre envia profetas para anunciar a libertação. Ele enviou Moisés para libertar os hebreus. Ele enviou Elias para libertar Israel. Ele enviou João Batista para a primeira vinda de Jesus. Ele preparou o caminho da primeira vinda de Jesus. E a igreja é a nação profética que Jesus enviou para preparar o caminho da segunda vinda de Jesus. Você sabia que Jesus vai voltar de novo, né, irmão? Ele disse: eu irei preparar lugar e depois virei a vós, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então Jesus virá. Essa é uma mensagem que nós não ouvimos também nos dias de hoje, que Jesus está voltando. Mensagem a qual nós deveríamos pregar mais vezes, porque a igreja está se preparando para a terra e não está mais se preparando para a eternidade. Nós não buscamos mais uma santificação. Eu estou falando da igreja no todo. Nós queremos ser abençoados, queremos ter uma vida de exemplo aqui na terra. E na verdade nós deveríamos nos preparar para a eternidade. Quando você se prepara para a eternidade, você se torna um verdadeiro exemplo vivo aqui na terra. Porque a vontade de Deus é que você caminhe na terra como se fosse no céu.
A vontade do céu se manifestando na terra é alguém que está caminhando na terra, preparado para o céu. Porque o céu já começou para quem está vivendo uma vida de intimidade, de santificação e de propósito diante de Deus. Por isso, nós precisamos pregar mais a vinda de Jesus, para que a igreja acorde, desperte e fale, não, peraí, eu preciso me preparar para isso, porque Jesus está voltando. Eu preciso me alinhar ao propósito de Deus, porque na verdade o único propósito de você estar vivo ainda é porque, primeiro, Deus tem um plano na sua vida de te salvar e de te levar para a eternidade. Segundo, porque Ele ainda quer usar você aqui. E se fosse para você ir para a eternidade, aceita Jesus hoje, e hoje mesmo Jesus já te arrebata, te leva para o céu, vem a carruagem de fogo, te leva, não sei, alguma coisa acontece, um infarte fulminante, você vai para a glória. Eu sei que quando acaba o teu propósito aqui, não tem mais motivo para você ficar aqui. Amém, irmãos? Todos os homens de Deus que foram recolhidos por Deus foi porque o seu propósito terminou aqui. Paulo, ele foi categórico quando ele disse que a sua coroa já estava preparada e estava próximo. Paulo, ele previu a sua morte e também previu a sua exaltação, a glorificação da sua vida em Deus. Ele viu o momento da sua morte, porque isso foi revelado ao seu coração. Terminou o meu propósito aqui, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, estou pronto para receber a coroa, então a minha partida está próxima. Paulo viu a sua partida. Por isso nós não caminhamos aqui, irmãos, para viver a nossa vida independente. Nós temos um propósito, cumprir a vontade de Deus, porque quando você terminar de cumprir a vontade de Deus, você vai para a eternidade, não tem mais motivo para você ficar aqui. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma noiva lavada no seu sangue, uma noiva sem mancha, sem mácula, santa, irrepreensível diante de Deus. Aí eu pergunto para você nessa manhã, existe uma igreja assim? Sem mancha, sem mácula, sem ruga, santa, irrepreensível. Essa igreja, ela não existe. A igreja, organização, realmente ela não existe. Mas a igreja, organismo, a igreja que somos nós, e eu acredito nisso, e quando chega o tempo na vida de alguém, quando você combateu o bom combate, cumpriu a carreira, alinhou a tua vida com o céu, está vivendo santo na presença de Deus, sem mácula, sem ruga, Deus olha para você e diz, pronto, ele está preparado, eu vou arrebatar ele. Ele também é a minha igreja. E a igreja vai para a eternidade, porque a igreja está pronta. A igreja é o organismo, a igreja que sou eu, a igreja que é você. Por isso eu tenho que me alinhar com Deus todos os dias. Eu tenho que estar plugado na vontade do céu, para que eu não perca o momento do arrebatamento de Deus na minha vida. Eu posso simplesmente perder esse momento, se eu me distrair com outras coisas. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos, e a igreja é a nação profética da segunda vinda de Jesus. Malaquias 4:1, esse versículo se cumpriu. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia em que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará raiz e nem ramos. Mas para vós, os que temais o nome do Senhor, agora cutuca o teu irmão e diga para ele, eu creio que você está aqui, irmãos. Para vós que temais o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis como bezerros da estrebaria,
pisareis aos ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos exércitos. Aí o versículo 5 diz: eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora preste atenção, porque o Elias dessa profecia não é o Elias de 1º Reis, de 2º Reis reencarnado. O nome Elias no hebraico significa Deus é Jeová. Elias é a conjugação de 2 palavras no hebraico. Ahá, que significa poder e força. E El, que significa o próprio Deus. O nome Elias conjuga poder e força de Deus. Virá uma unção profética sobre a igreja com poder e força. É isso que a profecia de Malaquias está dizendo. Isaías profetizou sobre a voz que clama no deserto. Alguém que vai preparar o caminho do Senhor com poder e força. Essa profecia se cumpriu no tempo de João Batista, na primeira vinda de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 16. E converterá o coração de muitos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele no espírito da virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O anjo está profetizando ao nascimento de João Batista. Aí no versículo 76 ao 80 diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir diante da face do Senhor, e preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, como o oriente ao alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas, na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia, diz a Bíblia, e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar para Israel. Tremendo isso aqui. O versículo 80 diz que ele viveu no deserto até o dia de se mostrar para Israel. Ele viveu no deserto como Elias viveu no Querite, esperando o momento de se mostrar, separado por Deus. João Batista era o Elias da primeira vinda de Jesus. E a igreja é o Elias da segunda vinda de Jesus. Atos 2,17, Pedro profetizou isso. Ele pregou dizendo: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão sonhos. Eu creio que nós chegamos a essa geração profética. A minha pergunta é: você deseja ser um profeta que quer preparar o caminho da segunda vinda de Jesus? Então preste atenção aqui nos requisitos que João Batista tinha na sua vida. Primeiro, o seu título era voz do que clama no deserto. Ele não era apóstolo dos milagres. Ele não era pastor de São Paulo. Ele não tinha títulos. Ele era apenas a voz que clamava no deserto. Sua vida era separada no deserto. Sua tarefa era preparar o caminho. Seu sentimento era diminuir para que Jesus crescesse. Ele dizia: convém que ele cresça e eu me diminua.
E a sua mensagem era uma só. A mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas a sua recompensa, irmãos, eu estou com o teu irmão do seu lado, diga para ele: vale a pena a recompensa. Mateus 11:7, Jesus fala da recompensa. Ele disse: dos homens nascidos de mulher, João Batista era o maior. E se alguém conseguir ser o menor no reino do céu, será maior do que João. Irmão, esse foi o homem que Deus usou na primeira vinda do seu filho. Mateus 3:1. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a vereda do Senhor. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo, um couro de cinto em torno dos lombos, alimentava-se de gafanhoto de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até mesmo dessa pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois o que não produz fruto ele corta e lança no fogo. Irmão, essa é a mensagem. Nós só temos uma mensagem. A mensagem é de arrependimento. Não haverá avivamento sem primeiro ter arrependimento. Deus quer curar, eu sei. Ele quer fazer milagres. Ele quer que você ensine o seu poder, a sua manifestação. Nós vamos crer nisso. Nós acreditamos nisso. Mas a mensagem precisa ser completa. Pedro, quando curou o paralítico na Porta Formosa, o paralítico entrou para dentro, saltando, pulando, glorificando, exaltando. Pedro foi embora. Quando ele foi embora, o Espírito Santo disse: volta lá e anuncia a mensagem completa dessa vida. Pedro teve que voltar lá e pregar para eles a verdade. Não é só milagres e sinais. A multidão seguia Jesus por causa dos seus milagres e o abandonava por causa da sua palavra. Quando Jesus começou a trazer a mensagem genuína do Evangelho, muitos o abandonaram. A Bíblia diz em João 6,60 que muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, seus discípulos murmurando disto, disse-lhe isto: vocês se escandalizam? O que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem eram os que haviam de se entregar. Ou seja, Jesus sabia desde o começo que aqueles caras seguiam ele por causa dos seus milagres, mas não pela sua palavra. No versículo 66 diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: vocês também querem ir embora? Também querem se retirar? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, dizendo: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Aleluia! E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Irmão, não se assuste se acontecer isso no seu ministério.
As pessoas te abandonarem porque você está pregando a mensagem. As pessoas irem embora porque não querem ouvir a mensagem, principalmente nos dias de hoje. Os últimos tempos, onde os homens são amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Pessoas que não suportariam ouvir mais a sã doutrina da palavra de Deus. E por causa disso, procurariam líderes que pregariam segundo a sua concupiscência, ou seja, aquilo que eles querem ouvir. Mestres, segundo a sua própria concupiscência carnal. Está na Bíblia. Nós vivemos esse tempo. Por isso há muita gente que não suporta ouvir a palavra de Deus. Prefere um profeta, um profetinha, profetizando nessa noite. Deus vai dar vitória. Do que ter que ler a Bíblia. E descobrir as verdades do Evangelho de Cristo. Algumas pessoas que acordam, que despertam para o reino, dizem, uau, agora essa nova visão, e não é nova, nunca foi. O problema é que você nunca leu a Bíblia de verdade. Ficou ouvindo alguém proselitando. Porque o problema do crente é esse, ele não lê a Bíblia. Ele vai para a igreja, ouvir o que alguém está falando, mas ele não lê a Bíblia. Então o seu cristianismo está baseado no que os outros estão falando. Aí se você aprende errado, você vai passar isso errado para os outros. Nós precisamos libertar a igreja aqui hoje, irmão. A libertação que virá sobre a igreja é na mente. Na verdade, sempre foi na mente. Sempre, desde o início, a libertação foi na mente. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade te liberta. Não é a oração forte. Oração é muito bom para nos consagrar, para nos dar autoridade, para nos levar ao coração de Deus, para nos dar entendimento, porque sem intimidade, sem oração, você não vai nem entender a Bíblia que você lê. Mas quando você tem intimidade e oração, isso vai trazer revelação. Mas, querido, a libertação está na verdade que você entendeu. Porque a partir do momento que você conhece a verdade, o inimigo da sua alma, você mesmo, muitas vezes o seu inimigo é você. O seu eu, os seus sentimentos, as suas vontades próprias não tem mais poder sobre você, pela verdade que te liberta. Por isso a libertação sempre foi pelo entendimento. Jeremias 9:23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, em saber que sou Deus, diz o Senhor, em que faço beneficência, juízo e justiça sobre a terra, porque destas coisas me agrado. Perceba. Conhecê-lo e entendê-lo e conhecê-lo o quê? Conhecê-lo e entendê-lo e saber que Ele é Deus fazendo beneficência, juízo e justiça. A sua obra completa. Beneficência na cruz, justiça, o seu propósito. Na beneficência eu sou perdoado do pecado. Na justiça eu ouço, vá e não peques mais, porque agora tem um princípio de vida sendo estabelecido sobre a sua vida, que te leva a uma santificação. Juízo é o fim de todas as coisas. Eu preciso saber o fim, temer ao que virá. Esse é o propósito. Entender e conhecer a beneficência, o juízo e a justiça. Entender. Conhecer e entender. Não é de domingo a domingo na igreja, fazendo uma campanha para receber uma chave, uma vitória, uma porta, uma janela.
É me alinhar com o plano original de Deus para a minha vida. Saber que eu devo ser um mensageiro do Senhor. Com a minha vida. A minha forma de viver. Com o meu estilo de vida. A minha natureza. Precisa ser transformada. A natureza de Deus. Não são sinais, querido. Cristo crucificado é o tema da nossa mensagem. Sempre será o tema da nossa mensagem. Não são sinais, não é pela sabedoria. 1 Coríntios 22, capítulo 1, versículo 22, Paulo diz: os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e é loucura para o grego. Por isso, irmão, pregue a Cristo, pastor. Pregue a Cristo, servo de Deus. 2 Coríntios 4:3, Paulo diz: ainda o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Para aqueles que se perdem está encoberto, nos quais Deus, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça-lhes a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pregue a Jesus, irmão. Eu tenho um pé atrás com pregadores que falam muito de si mesmo, que falam muito das suas experiências espirituais. Paulo dizia: eu poderia gloriar-me, e não seria insensato. Em outras palavras, ele está dizendo: eu poderia falar das minhas experiências com Deus, e isso seria uma verdade. Mas eu prefiro que vocês vejam em mim o que pode ser visto no relacionamento diário, num convívio diário. Porque não quero que vocês pensem mais do que realmente sou. Então eu tenho um pé atrás, irmão, com pessoas que vivem exalando a sua autoespiritualidade, suas experiências. Às vezes é bom, mas testificar de algo que Deus fez na nossa vida. Mas algumas pessoas parecem que querem mais testificar de si mesmo do que de Jesus, para criar um tipo de impressionismo. E nós não precisamos disso. Só a palavra de Deus é o suficiente. O nome de Jesus é poderoso. A vida de Jesus é limpa. Falar de Jesus é o suficiente, irmão. E é o que precisamos. Nós temos que entregar a mensagem completa, irmão. Não dá só para vir aqui dizer que Deus é bom. Eu tenho que dizer que Ele é bom para com quem? Com quem é fiel, com quem é obediente, com quem anda na sua verdade, com quem não entrega a sua vida à vaidade, com quem... Eu tenho que pregar a mensagem completa, eu tenho que dizer: se arrependa, porque Deus é bom. Há um exemplo de mensagem completa, irmãos. A história de 2 Reis 18. No versículo 13 em diante, conta a história de 2 homens que foram mandados a entregarem uma mensagem ao rei. Um trouxe a mensagem de um jeito e o outro trouxe a mensagem de outro. Rei Davi esperando notícia da guerra. Absalão em rebelião. Davi temendo pela vida do seu filho. Acontece que Absalão é morto. E aí os 2 homens vêm trazer a notícia da guerra para Davi.
Israel venceu a batalha, o povo de Davi venceu a guerra. Porém, o filho de Davi morreu, Absalão foi morto. Olha como um trouxe a mensagem e como o outro trouxe a mensagem. No versículo 29 de 2 Reis 18. Então disse o rei, vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Aimás, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, a mim teu servo, porém eu não sei. Ele sabia, mas ele disse, não sei. No versículo 30 disse o rei, vira-te, põe-te daqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cusi. E disse Cusi, anunciar-te-ei ao rei, o meu senhor, o que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti, ó rei. Então disse o rei a Cusi, vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Cusi, seja com aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti. Cusi disse, ele morreu. O outro ficou preocupado, porque sabia que Davi não ia gostar da mensagem. E ele disse, Deus deu vitória, isso eu sei. Nós vencemos a guerra, agora sobre o jovem, eu não sei. Agora presta atenção. A diferença entre Aimas e o etíope. Aimas tem um nome, o etíope não tem nome na Bíblia. Ele é chamado de etíope por causa da sua linhagem. Não se sabe o nome desse cara. Ele não era da linhagem sacerdotal. Mas ele entregou a mensagem completa. A parte boa e a parte ruim. Agora o Aimas era filho de sacerdote, ele era da linhagem de Zadok. E não teve coragem de falar tudo para o rei Davi sobre Absalão. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Não se engane. Às vezes, os principais, os que têm linhagem sacerdotal, não têm a mensagem completa. Mas o etíope, o que não tem nome famoso, não tem descendência famosa, mas tem paixão pelo evangelho, esse anuncia a mensagem completa dessa vida. Aleluia! Olha o que diz lá em Lucas 3:1. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Ainás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, que percorreu a toda a terra ao Jordão, pregando o batismo e o arrependimento. Presta atenção. Tinha time no César, que era imperador. Pôncio Pilatos, que era governador. 4 tetrarcas. Herodes, prefeito, Filipe. Olha aqui. Todos esses governadores, 2 sumos sacerdotes, Ainás e Caifás, que eram pastores na época, sacerdotes. Mas a palavra de Deus não veio para nenhum deles. Veio para João, no deserto. E o povo deixava a sinagoga e ia para o deserto ouvir um homem diferente pregar. Segundo alguns historiadores, o caminho para se sair da cidade e até o deserto de camelo demorava-se 2 dias o percurso. Imagina, o povo deixava sinagogas, 2 dias de caminhada para chegar no deserto, ouvir João Batista pregar uma mensagem de arrependimento.
Sabe o que isso ensina para você, pastor? Líder. Isso ensina para você que você não precisa de uma igreja da esquina, bem localizada. Você não precisa de marketing. Você não precisa das mídias. Ótimo se nós formos para a mídia levar o evangelho. Mas esse não é o seu gancho de crescimento. Não pode ser a sua base de crescimento. Tem igreja que se o cara não tiver na televisão, acaba. Se ele não tiver no rádio, acaba. Porque tudo que ele tem é um produto para apresentar. Um produto sendo vendido, sendo apresentado. Agora quem tem a palavra, ele pode estar com a igreja no deserto. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Eu não preciso pregar uma mensagem que agrada. As pessoas deixavam as sinagogas para ouvir o cara falar, raça de víboras. Os caras deixavam a cidade para ir para o deserto ouvir o cara dar bronca neles. Porque o povo está acordando, irmão. O ser humano é inteligente. Há pessoas que estão perdidas porque não têm entendimento. Mas quando alguém abre o entendimento delas, elas não querem mais ficar no engano. Elas não suportam mais ouvir aquela mensagem que elas aprenderam desde a tradição. Que o gigante vai cair, que a muralha vai cair, que a vitória está chegando. Não querem mais. Elas querem os princípios do reino de Deus. Porque um dia se alimentaram dessa palavra. Aí o prosélito não serve mais. O prosélito do sacerdote não serve mais. A tua igreja pode ser no deserto, o povo virá. Há pessoas, irmãos, que querem uma igreja na porta da casa. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Mas quando você encontra a palavra, você não vê mais, você não mede distância, você não mede mais esforços, porque a sede por Deus, a fome por Deus é tamanha, irmãos. Como é bom quando você está em avivamento, porque em avivamento não há desculpa. Aleluia! Não existe tempo ruim para quem está em avivamento. Aleluia. Malaquias 3:1, irmãos. Essa passagem aqui foi para o povo que saiu do cativeiro e voltou para Jerusalém. Mateus 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, ele preparará o caminho diante de mim, e de repente virá no seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora vamos trazer para os dias de hoje. Isaías 42. Falai benignamente a Jerusalém. Quem é Jerusalém? A igreja. Preparai o caminho do Senhor. João Batista não era professor, irmãos. Ele não ensinava o que Deus disse. Ele anunciava o que Deus estava dizendo no presente. Porque João 5,19 diz que o filho faz o que vê o pai fazendo. Fazendo não é passado, é imperativo, é presente. Ele anuncia o que o pai está fazendo. Quer um exemplo? Êxodo 4,15. A Bíblia diz que Araão entregava a mensagem, mas quem tinha a mensagem era Moisés. Araão falava o que Moisés falava, não o que Deus falou. Há uma diferença. E arrependimento foi a mensagem de João, porque era a palavra atual de Deus para a sua igreja.
Mateus 4,18, arrependimento era a mensagem de Jesus. Foi a mensagem que Jesus deixou como revelação lá na ilha de Patmos para João. Leia Apocalipse 2 e Apocalipse 3, a carta às 7 igrejas da Ásia. Para a igreja de Éfeso ele disse: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Para Pérgamo ele disse: arrepende-te, porque breve virei a ti com espada. Para Sardes ele disse: arrepende-te, não saberás a hora que eu virei, arrepende-te. Para Tiatira ele disse: arrependa-te e te lançarei no leito de dores. Aleluia. Para Laodiceia ele disse: arrepende-te, porque não és fria, não és quente, és morna, e eu vomitar-te-ei da minha boca. Para as 2 igrejas aprovadas, Esmirna, a que pensa que é pobre, mas é rica, ele disse: seja fiel até a morte. Para a igreja missionária Filadélfia, que tem as portas abertas, que tem pouca força, mas guardasse a palavra, que não nega o seu nome, que não nega Jesus, ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A mensagem de arrependimento não é para os ímpios, é para a igreja. A mensagem de arrependimento não é só para os ímpios, é também para a igreja. Para anunciar o pecado da igreja, nós precisamos estar prontos. Porque não adianta você sair por aí cortando cabeça de todo mundo. Miqueias capítulo 3, versículo 8 diz: estou cheio do poder de Deus, do poder do Espírito Santo do Senhor. Estou cheio do juízo e da força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quer anunciar a transgressão e quer anunciar o seu pecado? Primeiro você tem que estar cheio da justiça de Deus, cheio da sua força. Depois você vai anunciar a transgressão do seu povo e o seu pecado. Isaías 58:1 diz: clama em alta voz, não detenhas, levante a tua voz como trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. João Batista tinha um campo de treinamento, irmãos. E o campo de treinamento dele não foi no palácio, não foi no seminário, não foi numa escola bíblica, não foi numa sinagoga. A Bíblia diz em Lucas 1:8 que ele crescia e se fortalecia no espírito. Não só no intelecto, mas no espírito. Estudar é muito bom, é essencial. E nós temos que crescer na graça e temos que crescer no conhecimento. Os estudos, eles vão aprimorar os meus conhecimentos, mas o Espírito fortalece a minha alma. O Espírito, com fé, com jejum e com oração, é fortalecido. Ele viveu no deserto até o dia de se apresentar para Israel. Assim como Elias viveu no Querite, até o dia que Deus mandou ele se apresentar a Acabe. João Batista foi treinado, querido, por Deus, para uma tropa de elite. Ele não era sustentado por denominações ou por igreja. Ele não era sustentado através de empresários. Ele não era sustentado nem por um órgão público. A sua motivação não era receber, a sua motivação era dar. Era dar. Por isso ele não dava tratamento especial para os ricos, por causa dos seus dízimos. Ele chamava os religiosos de raça de víboras. E diziam: se arrependam. João Batista não estava preso a preocupações.
Ele não tinha medo de ser rejeitado. Esse medo não o dominava. Ele não era marionete controlado pelos homens. Vê direito a mensagem aí, pastor, porque senão o povo vai embora. Porque o povo tem que gostar da mensagem. Eu conheço lugares, igrejas, que o pastor, quando convidava o pregador, dizia para ele assim: ó, irmão, tu faz assim, tu faz assado, tu lança umas profecias aí, que o povo gosta. Terrível. Não, João Batista não se preocupava com isso. Deus era a sua única fonte. Irmão, olha a diferença do temor do Senhor e o temor do homem. Você não pode ser um pregador se você tem temor do homem. O seu temor tem que ser no Senhor e não do homem. Salmo 101:10 diz, 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e bom entendimento tem todos que o cumprem nos seus mandamentos, porque o seu louvor permanece para sempre. Agora, uma pessoa que teme o homem, tem medo de ser rejeitado pelo homem, então prega o que o homem quer ouvir. Quantos pregadores estão se formando assim? Eu preciso dar uma boa mensagem, eu preciso criar uma boa expectativa nas pessoas, e aí quero fazer um avivamento provocado, criado, inventado, para que a igreja goste, o pastor goste, todo mundo goste, e ele seja convidado novamente e indicado para uma outra igreja, porque ele tem uma carreira. Ele não tem um chamado. Então eu preciso me sair muito bem, para que as pessoas gostem, eu seja convidado de novo e ganhe uma boa ofertinha. Há lugares que eu vou pregar a palavra de Deus e eu sei que eu vou pela última vez, porque eles não convidam mais. Porque às vezes a gente cai em alguns lugares meio gaiato no navio, né? Entrou pelo cano. Tem lugar que a gente entra assim, o pastor, a igreja não conhece você ainda. Foi a irmãzinha do ciclo de oração que ajeitou, convidou, levou, acertou tudo. Se chega lá, sabe de nada, inocente. Teve um lugar que eu preguei esses dias e o pastor coçava a cabeça e virava para um lado e virava para o outro e suava, irmão, o cara suava mais que eu que estava pregando. Você estava lá, né? Eu falei aqui, eu entrei de gaiato. E aí, se você vê a sua agenda diminuindo, pregador, não se preocupa não. Se você é mensageiro do Senhor, você será uma voz que clama no deserto. Você não precisa de agendas. Ah, mas quem vai sustentar a minha casa? Meu filho, arruma um emprego, vai trabalhar, meu irmão. Vai, vira pedreiro, encanador, sei lá, faz alguma coisa. Se o teu propósito é ganhar dinheiro, sustentar a tua casa, está na profissão errada, meu irmão. Quer ser mensageiro do Senhor? Agrade a Deus. E quer saber? Deus vai cuidar de você. Ele tem os seus remanescentes. Ele tem os seus homens e mulheres escondidos. Pessoas que vão te sustentar, irmão. Vai sustentar o profeta. Dependa dele, confia nele. Vai e pregue a palavra, pregue a verdade, em tempo e fora de tempo, admoesta, exorta. Mas confia que é ele que vai te sustentar. Você não precisa agradar ninguém. Você pode até ficar famoso, meu irmão, mas como diz o meu pastor Luiz Hermínio, popularidade na terra
não significa popularidade no céu. Você pode até ficar famoso, bonitinho na fita lá fora, mas eu vou te dizer, vai chegar o grande dia, na eternidade, em que o Senhor virá prestar conta de tudo que tivermos feito por intermédio do corpo, bem ou mal. E você vai dizer naquele dia, não valeu a pena todo o sucesso, toda a fama, todo o dinheiro que eu arrecadei, toda a glória que eu conquistei, não vale a pena. Porque naquele grande dia, você irá para um lugar onde há fogo, há enxofre, há ranger de dentes. Porque eu te dei um talento para você granjear para mim, não para você, infeliz, é para mim, diz o Senhor. E tudo que você fez foi granjear para o seu próprio império, granjear para a sua própria denominação, granjear para o seu próprio bolso. Aleluia! Jesus nunca facilitou. Olha para a passagem do jovem rico. Mateus capítulo 10, versículo 17. Jesus olhou para ele e o amou. E porque amou, ele disse, falta uma coisa para você. Quer entrar no reino? Falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Jesus não facilitou para o jovem rico. Alguns pregadores, quando vê um jovem rico, diz, manto mistério. Eis que vejo Deus te exaltando na terra. Tem alguns pastores que quando vê o jovem rico na igreja, eis que vou te levantar o ministério. Porque Deus está te levantando hoje para ser bispo. É para amarrar mais o cara mais ainda na igreja, né? Na verdade, depois ele fica encostado lá no banco. É pastor só de vitrine. É porque o dízimo dele é pastoral. Jesus, quando viu o jovem rico, dizia, tem uma notícia para você, jovem rico. Vai ter que vender tudo e dar aos pobres. E ele disse isso porque porque amor. A mensagem é a mesma para todos. Nada pode roubar Deus, irmãos, se você o tem. Por isso, se desfaça das coisas, do que te rouba de Deus. Porque a partir do momento que você o tem, nada te rouba mais. Talvez você ainda não o tem completamente. Por isso as coisas ainda estão roubando você dele. Por isso você ainda vai para a igreja só por causa da campanha que vai te dar uma melhora lá no seu... eu preciso melhorar de vida lá, a empresa, o trabalho. Eu vou fazer essa campanha forte aqui, as coisas vai dar certo. Você não o tem, porque quando ele chegar diante de você, ele vai te dizer, se desfaça disso. Sirva. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ser pobre? Não. Eu estou dizendo que você não deve se apegar a nada mais do que a Cristo. Então, a riqueza na sua vida será uma bênção. Porque você não vai mais servir o dinheiro. O dinheiro vai servir você. E eu tenho uma notícia, quando o dinheiro serve o propósito de Deus, quando você é o Senhor do seu dinheiro, porque o Senhor da tua vida é Jesus, Deus te dá muito mais. Porque o teu propósito é correto. Porque as suas intenções são puras. E sabe qual é o sentimento dessa riqueza? É que ela não é importante. Com dinheiro ou sem dinheiro, você é o mesmo adorador.
E quando você a tem, é como se não tivesse. É isso. É como se não tivesse, porque você não tem apego a nada. E aí você vê o órfão, a viúva, você corre lá para suprir as necessidades deles. Porque você não tem apego, você não está preocupado em comprar um carro melhor amanhã. Você não está preocupado em ter uma casa melhor amanhã. Você está ativo no propósito. E quando você dá de cara com a necessidade, você ativa o propósito. Era isso que Jesus estava ensinando ao jovem rico. Ele não queria que ele fosse pobre, ele queria ativá-lo ao propósito. Aleluia! João Batista não foi ensinado como pregar um bom sermão. Ele não tinha livros. Ele não se vestia para o sucesso. Ele não colocava um terninho, uma gravatinha apertada assim. Ontem eu passei prova nesse calor. Tive que pregar de terno e gravata. Fui engravatado. Porque eu respeito os meus irmãos. Mas João não se vestia para o sucesso. Ele não se oferecia para pregar. Ele não tinha um cartãozinho assim com o nome dele. Conferencista João Batista. Com a foto dele com o microfone na mão, assim, um fogo atrás de fundo. Você já pegou um desse por aí, né, irmão? Fala a verdade. Um fogo atrás e o cara com o microfone assim, ó. Um cara de mal, assim, de profeta. Agendas e convites. Aí o cara chega e diz, tá aqui, meu nome é Paraíba, tá aqui o meu cartão. Não, ele não se preparava para ser um pregador famoso. Mas a Bíblia diz em Mateus 3:5 que saíam de Jerusalém as pessoas pela Judéia e por toda a circunvizinhança iam ter com ele no Jordão para ouvir o cara pregar. Cabeludo, barbudo, parecia um hippie, vestido de pele de camelo, doido. João Batista na atualidade seria considerado doido, mendigo, sei lá, um cara meio cabeludo, barbudo, aparência de doido. E era para confrontar mesmo o fariseu, o religioso. Às vezes Deus faz isso, Deus levanta uns doidos, malucos, chapados, charolado, para todo mundo ficar de boca aberta e falar, esse cara aí, meu Deus, eu não imaginei. Teve uma igreja que eu fui pregar uma vez que o pastor não me conhecia e ele me deu 20 minutos para pregar. Falou, 20 minutos. Acho que ele olhou para mim e falou, esse moleque aí, quem convidou? Eu 20 minutos pregando. Quando eu olhei para trás, o senhor de idade, o pastor da igreja, cabelo branco, chorando. Ele dizia, continua meu filho, continua. Porque às vezes, irmãos, as pessoas julgam pela aparência. Isso é religião. Deus conhece a gente por dentro. Não adianta fazer pose para ficar bonito na foto. Não adianta pôr terninha, gravata, lamber o cabelinho. Não adianta, irmão. Não adianta, meu filho. Não adianta posar na foto de bonito. Não adianta você fazer tudo lá no Photoshop, fazer uma rede social. Não, agora vai ficar legal. Não, vai para o deserto, vai chorar, vai adorar, vai ser voz no deserto primeiro, vai clamar no deserto. Aleluia! Os ministros de hoje estão mais preocupados com a sua reputação do que falar a verdade, irmão. Filipenses 2:7
diz que ele se esvaziou a si mesmo. Jesus tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esvazie-se a si mesmo. Se preocupa com a tua reputação não, com o que os outros vão pensar, se você vai agradar ou não. João Batista era filho do sacerdote Zacarias. Ele deveria ter se formado como os meninos da sua época. Os meninos da sua época se formavam lá no conselho de Gamaliel. Mas ele cresceu sabendo que jamais estaria numa sinagoga, estaria no meio da elite. Deus o conhecia. Por isso a sua escola foi no deserto. E quanto mais ele buscava o Senhor, mais ele se distanciava de um ministério profissional. Quanto mais você o busca, mais longe do profissionalismo você fica, mais longe da ética, mais longe dos rituais, mais longe você fica. Irmão, você não segue mais o fluxo, você não fica parecido com mais ninguém. O mundo olha para você e fala: que de onde que esse cara saiu, que negócio diferente, será se ele é evangélico mesmo, será se ele é crente, se ele é evangélico, porque ele é diferente, ele não segue a liturgia de todos. Não, quanto mais perto do Senhor, mais longe, mais distante de um ministério profissional você está. Aleluia! Eu fui convidado para pregar um tempo atrás num congresso grande que acontece lá em Santa Catarina, que você já ouviu falar. Não vou falar aqui. E aí um pastor amigo disse assim: olha pastor, se tu for pregar lá mesmo, o senhor vai ter que, senão o senhor não volta mais, o senhor sabe, né? Irmão, ainda bem que eu nem fui. Porque me convidaram, quando depois eu fui ver, tinha que pagar para pregar. Eu falei: eu não vou pagar para pregar, irmão. Você que tem que pagar para me pregar. Eu que tenho que ganhar oferta. Não porque eu vou cobrar, mas porque pagar para pregar. Porque é uma vitrine. Que depois que você prega lá, você fica famoso. Não, a oportunidade está aí, mas funciona assim. Estou fora, meu irmão. Meu púlpito ainda é o deserto. O dia que o seu púlpito deixar de ser o deserto, você vai desejar as plataformas. Você vai desejar as megas igrejas. E aí você vai se perder, porque aí você vai começar a fazer show da igreja. Você vai querer trazer os artistas. Você vai fazer culto com ingresso. Misericórdia. Aí o cara faz o culto, às vezes até com nome bonito. Conferência do reino, reino de Deus. R$80, 3 dias. Tem ingresso, irmão. Aí vai falar o que de reino? Porque não sabe o que é reino. Agora, se você quiser pagar o ingresso, fica à vontade, meu irmão. Sabe por que eu não pago o ingresso? Porque no deserto não preciso de ingresso. E ele se move no deserto. Ele está presente no deserto. A revelação está no deserto, não está no palácio, não está com o tetrarca, não está com o sumo sacerdote, não está com Aimás nem com Caifás. A revelação vem lá no deserto. Então no deserto é de graça, só tem que percorrer um caminho para chegar, mas é lá que é o meu altar. Aleluia! Olha o que diz Lucas 10, versículo 21.
Naquela mesma hora se alegrou Jesus no seu espírito e disse: graça te dou, ó Pai, aleluia, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos inteligentes, dos eruditos, dos grandes, e revelaste às criancinhas, porque assim, ó Pai, assim te aprouve. 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, Deus pela sua sabedoria aprove então Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, o grego busca sabedoria, mas nós que pregamos a Cristo crucificado é escândalo para o judeu e é loucura para o grego. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vejam, irmãos, a vossa vocação não são muitos sábios chamados segundo a carne, e nem são muitos os poderosos segundo a carne, e nem são muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Por isso Deus escolheu você. Aponta o dedo de profeta para o irmão do seu lado, diga: é por isso que Ele escolheu você. Porque você é fraco, porque você não tem, porque você não pode. Ele escolheu você porque você é pequeno. Aleluia! Oh, glória a Deus! A mensagem do reino vai confundir todo mundo, irmão. Ela não vai levar você para a mesma plataforma do evangelho, o evangeliquez. Esquece isso. Quando você entra para o evangelho do reino, o evangélico do tempos atuais, para você se torna estranho, esquisito. Parece outra seita. E eu não estou falando de você ser melhor do que os outros. Eu estou falando de entendimento, de visualizar, de discorrer os seus olhos pela profecia, de você enxergar um ambiente profético. Quando você tem discernimento das revelações, tudo fica claro, tudo fica limpo à sua volta. Não é ser melhor que os outros, bater no peito e dizer: agora eu sou o cara, eu sou melhor. E por isso, irmãos, não. Pregue o evangelho, pastor. Gálatas 1:9 diz: assim como dissemos, e agora de novo vou ludido: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, irmão, se é diferente da palavra, seja anátema. É estranho mesmo, é maldito, não presta. É o que a Bíblia diz. Porque não persuado homens ou a Deus. Não, procuro agradar a homens. Não. Se estivesse ainda agradando homens, eu não seria servo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E a palavra agradar aqui no grego, no original, significa aresco, que significa emoções. Nós não estamos aqui para atingir as emoções de ninguém, para mexer com as emoções de ninguém. Não procuro agradar homens, não procuro aresco, não procuro mexer com as emoções de ninguém. Não fomos chamados por Deus para estimular emoções, mas para pregar a palavra. A palavra separa, a palavra
palavra divide a alma do espírito. Hebreus 4:12 diz que ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. É a palavra que nós pregamos. A alma é sustentada por emoções, mas você não vive de emoções. O espírito é sustentado pela fé, e a fé é sustentada pela palavra. Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. Precisamos adorar a Deus para sermos usados, irmãos. Nós não podemos pregar com um coração duro. 1 Timóteo 1:5 diz que o fim do mandamento é o amor e um coração puro. O fim do mandamento é um amor e um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. E alguns se desviaram e se entregaram a contendas, querendo ser mestres da lei, não entendendo o que dizem e nem o que afirmam. E agora eu entro num outro extremo aqui para me poder encerrar a mensagem. Eu sei que você já está com fome. Segura mais um pouco. Eu preciso terminar. Segura aí, irmão. Aleluia. Nós caímos num outro extremo, porque quando nós pregamos a palavra dura, a palavra de confronto, a palavra do reino, porque a palavra de Deus, ela confronta a nossa vida. Nós corremos um risco em cair num outro extremo, de nos tornar gladiadores. Porque há muitas pessoas que pegam algumas verdades que elas não entenderam direito. Entenderam alguma coisa, mas não entenderam completamente. E aí elas criam contendas com algumas verdades. Muitas pessoas machucam outras pessoas e ainda fazem isso em nome de Jesus. Jesus, quando fazia milagre, ele dizia aos seus discípulos: não conte para ninguém. Por que eles diziam isso? Porque eles não estavam preparados para falar de milagres. O problema não era contar o milagre tem que ser contado mesmo, mas eles não estavam prontos para falar. Quer um exemplo? Lucas 9:54. Os discípulos queriam mandar fogo em Samaria, irmão. Como é que alguém vai testificar de milagre assim? Jesus foi rejeitado em Samaria. Eles disseram: mestre, vamos orar como Elias. Manda fogo, mata todo mundo. Mata os rebeldes, vamos matar. Antes de pregar a mensagem do reino, primeiro nós temos que ter um coração puro, um espírito inabalável. Temos que ter alegria. Alegria, é. Depois vamos ensinar os transgressores. Quer ver? Salmo 51:10, Davi dizia: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, dá-me a alegria da tua salvação, me sustenta com um espírito voluntário. Versículo 13: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Mas antes, irmãos, eu preciso ter um coração puro, um espírito reto. Eu preciso ter a alegria da salvação. Eu preciso estar aqui, ó, pronto. A palavra de Deus não é para curar a febre, irmão, é para curar a infecção. Ela não trata somente da consequência, ela também trata da causa. É um exemplo da mulher adúltera. Em João 8:1, a mulher adúltera, não é com pedras que você arranca pecados, é com amor e perdão. A palavra é dita, mas escute, tem que amar o suficiente. Nós temos que dizer: vai e não peques mais, mas ame primeiro, abrace primeiro. Abrace e diga: eu não te condeno.
Deus te ama, eu também te amo, eu não te condeno. Não peques mais, mas escute, não se torne um exterminador. Apresente a justiça e a graça. O Evangelho tem duas pernas, justiça e graça. Misericórdia e justiça. Misericórdia e justiça são duas pernas. A misericórdia está a um passo à frente, porque a misericórdia triunfa sobre a justiça. Qualquer evangelho que apresente apenas a misericórdia é defeituoso, e qualquer evangelho que apresenta só a justiça também é defeituoso. Nós precisamos apresentar os dois. Eles caminham junto, primeiro a graça, depois a justiça. Misericórdia, justiça, um passo após o outro. Misericórdia, justiça, misericórdia, justiça. Você bate, assopra, bate, assopra, bate, assopra. Você confronta e depois abraça. Você, irmão, é pisar no sapato sem tirar o brilho. É assim que funciona. Você corrige com amor. Aleluia! Oh, meu Deus, ainda tem muita coisa. Eu vou deixar para outro dia. Tem muita coisa ainda aqui para mim falar. Aleluia. Aleluia. Eu vou encerrar. O Pai te chamou para glorificá-lo na terra. Amém? João 17:4 diz: eu glorificarei na terra. Jesus disse isso, tendo consumado a obra que tu me deste para fazer. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo: lembre-se de uma coisa. Você foi salvo. Quem foi salvo aqui pela graça? Mas você também tem que glorificá-lo aqui na terra. Amém, irmãos? Jesus disse: eu glorificarei na terra. De que forma? Consumando a obra que Ele me deu para fazer. E é assim que você vai glorificar a Deus aqui na terra. Consume, termine, conclua. Vá até o final na carreira que você foi escolhido para fazer. Faça o que Deus te mandou fazer. Viva o que Deus te mandou viver. Consuma. Complete a carreira. Combata o bom combate como um bom soldado de Cristo. E termine. Vá até o final. Que a sua luta seja essa. Chegar ao final. Concluir a sua carreira. Nós somos a igreja preparada, chamada para preparar o caminho do Senhor, a segunda vinda de Jesus. Pregue o evangelho do reino, pregue o arrependimento, viva essa palavra. Fique de pé nessa manhã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor me deu. Dai te provedergue a face, anagai te pro. E você que quer viver essa unção na tua vida, pastor, eu quero uma unção. Eu quero uma unção como a de João. Eu quero ser a igreja que prepara o caminho. Eu quero esta palavra na minha vida. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Você que talvez não é pastor, não é obreiro, não é nada, mas você entrou aqui nessa manhã e Deus também falou contigo poderosamente. Deus confrontou você na sua palavra ao arrependimento. Vem para cá. Vem chorar conosco. Vem chorar conosco aqui no altar. Renda-se na presença do Abba. Pegue todas essas verdades. Escreve elas nas tábuas do teu coração. Abrace elas em nome de Jesus. Ele te chama. Ele te chama nessa noite para renovar o pacto, a aliança. Para renovar nas forças. Alguns perderam as forças. Pastor, não tenho mais força para servir no reino. Não tenho mais vontade de fazer a obra de Deus. Eu enterrei o meu talento, o meu ministério. Eu era um adorador. Eu passava horas no monte com o violão, adorando. Eu tinha sede de Deus, tinha prazer de servir a Deus. Perdi essa graça, não tenho mais essa força. Deus está te chamando para voltar. Para voltar para o deserto. Vem aqui. Você é voz que clama no deserto. As frustrações de homens não vão te parar. Porque não foi o homem que te chamou, fui eu, diz o Senhor. Fui eu, diz o Senhor. Volta, 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 volta hoje. Alabaxeia. Urabacanto, urabachai. Ah, meu Deus. Nós te adoramos nessa manhã.